A palavra de Deus em 1 Pedro 5, a partir do versículo 5, diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Vivemos em um tempo em que nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens têm sido bombardeados com muitas informações. E esse excesso de informações, ao invés de ajudar, tem muitas das vezes prejudicado. Vivemos numa geração onde todos andam muito ansiosos, muito preocupados. E muitas das vezes esquecem de descansar naquele que tudo fez e tudo criou. E o que Deus nos diz nessa tarde é que nós devemos lançar nossas ansiedades sobre Ele, que Ele cuida de nós. E também Ele está nos alertando aqui que nós temos que entender que nós temos que resistir, permanecer firme na fé, sabendo que os irmãos que nós temos em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. O problema é que muitas das vezes nós nos recuamos dentro do nosso problema, guardando isso tudo só para nós e parecendo tão pesado, porque a impressão que nós temos é que por exemplo, vocês que nos assistem aqui na live, é que nós temos todas as respostas, para nós fica mais fácil, é que às vezes um pastor com um grande nome é muito mais fácil, mas todos nós, e a Bíblia alerta que todos nós pelo mundo temos passado por sofrimentos. Só que muitas das vezes nós guardamos isso para nós porque achamos que se eu for falar isso para Fabiana ou para Ivonete, ou pedir socorro para um pastor, eu vou mostrar a minha fraqueza. Mas a palavra nos alerta que outras pessoas passam por isso. Quantas pessoas tristes, quantas pessoas amarguradas, tantas pessoas apreensivas, sendo que sozinhos nós não vamos a lugar nenhum, nós precisamos da ajuda dos outros. Nós precisamos buscar a presença do Senhor e precisamos ajudar o outro, porque através disso, como diz a Bíblia, é bom que dois andem juntos, porque se um cair, o outro levanta. Quantas pessoas tristes, quantas pessoas ansiosas, quantas pessoas machucadas, quantas pessoas feridas. E nós nos colocamos na presença do Senhor pedindo: Senhor, nos usa para ser um instrumento do Senhor, para poder levar a cura para essas pessoas, para levar a tua palavra. Quando a Nancy falava sobre a gente escolher um versículo, e uma das coisas que eu mais falei esse final de semana com as pessoas que chegavam até mim: agarre a uma promessa, agarre-se a uma palavra de Deus. Se o Senhor te deu uma palavra, como agora, lance a sua ansiedade e resista permanecendo, agarre essa palavra. E sempre que vier o desânimo, que vier algo para poder te parar, você lembra: a palavra de Deus me diz que é para me lançar todas as minhas ansiedades sobre esse, e que é para me resistir permanecendo. E não só eu, há outros que passam pelo mesmo problema, e juntos nós podemos nos unir e vencer a todas essas dificuldades. O que me fez vencer, irmãos, e não desistir das promessas de Deus na minha vida, foi as palavras que eu recebia de Deus, e eu me agarrava a elas. Um dos versículos que, se você perguntar até pro meu marido, ele vai te dizer que é o Salmo 37:5. E vocês já devem ter ouvido eu falar, porque é o meu versículo. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, que no mais ele fará. Vai dizer que eu nunca passei por situação que eu pensei em desistir? Mentira. Claro que eu tive um momento que eu pensava em desistir, mas eu lembrava: eu entreguei o meu caminho na mão do Senhor. E eu disse que eu confio nele. Então eu vou descansar, porque o mais ele irá fazer. Ainda que às vezes eu vou pensar em desistir, mas ele me disse que é para me entregar, e eu entreguei. Se eu entreguei, eu tenho que descansar no Senhor.
Temos que parar de ficar tão apavorado, tão ansiosas, sendo que a palavra de Deus, o que o Senhor tem me dito tanto, é a respeito de há tempo para todas as coisas e o tempo da espera. E a palavra de Deus nos diz que há tempo para todas as coisas. Por que vivemos tão apavorados? A palavra de Deus diz que há tempo de sorrir, mas diz que também tem tempo de chorar. Então, se é o tempo de você chorar, chore na presença do Rei, chore na presença do Senhor, tira todo esse peso, porque nós não aguentamos a carregar tantas coisas sozinha, que o Senhor fala que é pra gente dar para Ele, que o dele é leve, mas muitas das vezes nós queremos carregar o peso. Eu li uma historinha uma vez que diz que uma senhora estava no meio do caminho com um saco muito pesado. Passou um carroceiro e deu uma carona para ela. E ali ela não quis colocar aquele saco sobre a carroça, ela continuou sobre as costas dela, porque ela dizia que não queria sobrecarregar o animal. E muitas das vezes nós fazemos isso. O Senhor nos pega no colo, o Senhor já está nos segurando e nós queremos falar assim, vou ficar com esse peso aqui porque eu não quero pôr mais isso sobre o Senhor. E Ele já disse que era para a gente poder entregar para Ele, que o fardo dele, o jugo dele é suave e leve. Amém. E muitas das vezes nós estamos nos braços do Senhor, nós estamos na presença do Senhor, mas continuamos querendo carregar os nossos pesos, carregando as nossas dificuldades, como essa mulher. Ela estava em cima da carroça, com peso nas costas, mas estava sobre o animal já. E ela cismou que ela, permanecendo com aquele peso, era diferente. E não é. Então, que em nome de Jesus, nós venhamos ter diferença. E entender que o Senhor, Ele nos carrega no colo e pesa para tirarmos tudo que está nos pesando, tudo que está nos prejudicando. Amém. Das nossas costas e deixamos nas mãos dele, porque a paz que excede todo entendimento ele nos dará. Então não adianta, minha irmã, há tempo para todas as coisas e vai ter tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de viver, tempo de morrer. Por que ficamos tão apavoradas, preocupando? Não pode falar de morte, está doida, minha irmã? Mas tem uma coisa que nós temos certeza na vida, é da morte. E por que ficamos apavorados, preocupados com isso? Que no dia certo de acontecer, é que vai ser o tempo de acontecer. Por que ficamos tão apavorados quando não é dia bom, legal? Porque parece que aí, se os dias ruins chegaram, o Senhor perdeu o controle, mas Ele nos diz que há tempo para todas as coisas. Se tudo fosse só bom, nós seríamos mimadas. Tudo que nós quiséssemos, o Senhor fizesse, nós seríamos filhos mimados. Vocês já repararam, gente? Eu tenho 2 filhos lá em casa. E eu vejo que, infelizmente, a geração dos nossos filhos estão como estão, porque nós caímos na besteira de fazer para ele tudo que nós não tivemos. Eu falo que eu não consigo levar um brinquedo às vezes para o meu filho, porque eu não vejo nos olhos deles o brilho de quando ganhava uma boneca do R$1,99 na época que não existe mais, e eu guardava aquilo com um zelo, com um cuidado. Aquilo para mim era uma coisa preciosa. E hoje os meninos de hoje, você pode dar o brinquedo mais mirabolante que você acha assim, esse eu vou ver aquele brilho que eu tinha nos olhos. E para ele, mãe, não era isso que eu queria. Por quê? Criamos uma geração de mimados. E pensa bem, se tudo que nós pedíssemos para Deus, o Senhor toma. Eu quero isso, toma. Eu quero aquilo, toma. Nós seríamos uma geração de pessoas mimadas. Então precisamos ter os dias bons da nossa vida, mas os dias maus são necessários para que venhamos ser forjados, para que nosso caráter seja transformado, para quem nós somos seja transformado para a glória e honra do nome do Senhor. Porque o Senhor, quando Ele nos entrega uma promessa, Ele não nos entrega o processo. E o processo é através do processo que nós aprendemos, que nós crescemos e que nós nos conhecemos. Eu costumo dizer para as pessoas que nós não conhecemos nem a nós mesmos. Quantas vezes nós dissemos, se eu passar por tal situação, a minha reação será essa. Mas quando veio essa situação, a sua reação foi outra completamente diferente. Foi nos dias maus que você descobriu que você é muito mais forte do que você podia imaginar. É verdade. Foi nos dias maus que você descobriu que você pode se tornar uma pessoa melhor.
Foi nos dias maus que você aprende a valorizar os dias bons que o Senhor te deu. Porque o que o ser humano sabe fazer de melhor é reclamar. Reclama de tudo. Se Deus te dá um carro de um jeito, não, mas agora eu queria aquele. Se Deus te dá uma casa desse jeito, mas eu queria a casa da fulana, que ela é melhor. E não é assim. Nós temos que ser gratos àquilo que o Senhor nos deu. E aqui nós somos peregrinos, estamos só apenas de passagem. Nós estamos estudando, né, ontem no GECEL foi sobre a inquietação, sobre Marta e Maria. E muitas das vezes a gente está numa inquietação por coisas e o que nós precisamos é estar na presença de Deus. Nós temos deixado a nossa correria, a nossa inquietação, a nossa ansiedade tomar a nossa intimidade com Deus. E isso não pode acontecer. Ontem no GECEL eu falava ali que às vezes a gente deixa de fazer tantas coisas para Deus porque o trabalho impede, a família impede, a casa impede. E sendo que a palavra de Deus nos diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Gente, se eu tivesse deixado de ir para o retiro de mulheres por causa de coisas, eu não teria vivido o que eu vivi ali. E através do que eu vivi ali, eu descobri que não é isso aqui nem me interessa aqui o mundo. O que eu quero é o que eu vivi ali, que foi só um pouquinho do que o Senhor tem preparado na eternidade para nós. E nós ficamos perdendo tempo, correndo atrás de coisas, correndo atrás de nada que vai nos edificar. Que nós venhamos aprender a buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas venham a ser acrescentadas. Que nós venhamos deixar de parar um pouco, igual eu costumo dizer com meu marido. Eu vou ir para tal lugar que o Senhor vai prover tudo que vai ser necessário para me estar lá. E se Ele me ensina que eu tenho que buscar o reino dele primeiro, para que as demais coisas vão ser acrescentadas, Ele sabe que eu preciso trabalhar, Ele sabe que eu tenho filhos, Ele sabe as minhas necessidades. Ele não vai me pedir para fazer algo que vai me colocar em uma situação ruim. Porque o Senhor nunca vai tirar algo da nossa vida que é bom para colocar algo ruim. Ele vai tirar o que é bom para colocar algo que é melhor. Então, que em nome de Jesus, nós venhamos aprender a lançar todas as nossas ansiedades nas mãos do Senhor e confiar nele. Que nós venhamos em nome de Jesus a parar com toda essa inquietação e venhamos nos lançar aos pés do Senhor. Venhamos estar na presença dele e aprender dele, porque ele já viu o nosso futuro. Ele conhece tudo que nós precisamos e muitas das vezes a gente fica esbravejando, a gente fica perguntando, a gente fica falando com um com o outro e com aquele pelo qual a gente deveria conversar. Aquele pelo qual a gente deveria ouvir, aquele pelo qual nós deveríamos nos render para ouvir aquilo que ele tem para falar conosco. Nós não buscamos. E depois não entende por que andamos cada vez mais ansiosos, mais preocupados. Então que você, em nome de Jesus, venha buscar a face do Senhor, venha se render na presença do Senhor para ouvir o que ele tem para falar com você. Sim. No grego, o verbo lançar se encontra no imperativo lançai, numa indicação de que as palavras de Pedro não são um conselho ou uma sugestão, mas uma ordem que deve ser decididamente aceita por qualquer pessoa que se identificar como seguidora de Jesus. Amém. Em outras palavras, Pedro está dizendo, deixe com ele os seus problemas que ele resolve para você. Amém. Será que é assim que funciona? Jesus tem mesmo a solução para todos os nossos problemas? Para Daniel, ele fechou a boca dos leões famintos. Mas para Paulo, que o procurou para resolver um problema, simplesmente ele respondeu, a minha graça te basta. Aleluia. Como então podemos entender o que significa? Porque ele tem cuidado de vós. Pedro não está dizendo que ao levarmos todas as nossas preocupações para Jesus, elas serão resolvidas conforme desejamos. Mas sim, que por ter cuidado de nós ou por se preocupar conosco, ele não permitirá que nossos problemas nos prejudiquem. O verso anterior aconselha que nos humilhemos diante da poderosa mão de Deus. Isso significa que deve haver de nossa parte uma submissão incondicional à sua vontade e sabedoria. Acreditando na sua direção para a nossa vida e esperando que no tempo e do modo que ele julgar mais próprio nos enviará a resposta para nossas preocupações. E é como eu disse, é lançar.
Nós vivemos o sobrenatural de Deus nesse final de semana no Retiro de Mulheres. E a impressão é que nós estávamos num lugar e que Cataguases ficou toda vazia, porque estava todo mundo lá, rendido aos pés do Senhor, preparando o exército para aquilo que o Senhor vai fazer na cidade de Cataguases. Aí nós voltamos ainda no culto à noite, estava lotada a igreja, aí parece que todo mundo saiu de lá e voltou para Cataguases. E foi o céu na terra. E sair daquele lugar da forma que nós vivemos ali, não queria dizer que nós iríamos voltar para cá, os nossos problemas no passe de mágica desapareceram. Mas significa que nós nos rendemos na presença dos reis, do Senhor dos Exércitos, para que Ele mudasse algo dentro de nós, para que viemos preparada para viver aquilo que está aqui fora. E no tempo determinado de Deus, o filho que está dando problema vai parar de dar problema. O marido que está no alcoolismo vai sair para a glória e honra do Senhor. Aquele que está enfermo vai ser curado para a glória de Deus. Aquele que está desviado vai voltar para a casa do Pai, que é o lugar dele, para a glória do nome do Senhor. Entregar não quer dizer que os seus problemas vão sumir da sua frente, mas significa que você lançou sobre aquele que tem a resposta para todos os nossos problemas e para todas as nossas perguntas. E que em nome de Jesus nós venhamos descansar na presença do Senhor. Ao lançar todas as suas preocupações sobre Jesus, sabe que Ele tem prazer em cuidar de você. Esse é o trabalho de Deus. Confie nele nas pequenas coisas e creia que Ele está bordando as grandes. E permita que a paz do Senhor purifique a sua mente e que a alegria do céu preencha o seu coração. Oh, glória. Que você, em nome de Jesus, aprenda a descansar na presença do Senhor, a confiar nele. Quando vier na sua mente, você lembra, eu estou descansando, eu já entreguei para o Senhor. E Ele está tecendo aquilo que é grande. Hoje de manhã eu estava no meu quarto e eu ouvi meu esposo e meu filho conversando. E a coisa mais difícil que se vier os dois ter diálogo, porque nós tivemos o meu filho mais velho muito novo, então a gente parece mais irmão do que pais e filho. E os dois, não se bicam muito, bicavam, né? E eu lembro, e quando eu vi os dois conversando ali, eu quietinha lá no meu quarto, eu falei, pai, eu me lembro do dia que eu já orei para ver essa cena acontecer. E claro que não foi no meu tempo, porque talvez no tempo que eu queria não era a hora e eles não teriam sido forjados. Mas foi no tempo de Deus. E no tempo de Deus, o que Deus faz é perfeito. Então, espera no Senhor, confia nele. E no mais Ele irá fazer para a glória e honra. E por mais que os dias maus são difíceis, pode ter certeza que um dia você vai olhar para trás e vai dizer, Senhor, valeu a pena. E vai com certeza valer a pena. Porque as bênçãos do Senhor são maravilhosas. Então que em nome de Jesus você se lembra do que o Senhor está falando com você nessa tarde. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu não sei qual é a sua ansiedade. Eu não sei o que é o seu medo. Mas eu te digo, entrega, lança completamente aos pés do Senhor. E confia nele que Ele irá fazer. Quando você estiver paralisando, desanimando, você lembra. Eu recebi essa palavra do Senhor naquela tarde. E eu vou me lembrar dela todos os dias. Por mais que eu pense em desistir. Porque se tem um louvor que eu carrego para minha vida, é que eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Porque quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão.